Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar toda a sociedade da região sobre pesquisa, tecnologia, ciência e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre inclusão pela linguagem, a língua portuguesa como instrumento de acesso e permanência de alunos indígenas no ensino superior na Tríplice Fronteira do Alto Solimões, Amazonas. Projeto aprovado no edital número 005-2022, Humanitas FAPEAM. O professor Jorge Luiz de Freitas Lima é o nosso convidado de hoje. Ele é graduado em Letras, mestre e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia, com pós-doutorado em Investigação Superior. Professor na Universidade Federal do Amazonas, Campus Benjamin Constant. Residente e atuante há 14 anos na nossa Tríplice Fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vindo, professor Jorge Luiz de Freitas Lima. Qual o objetivo do projeto, professor, esse desenvolvido e que tem como título Inclusão pela Linguagem? Do que se trata? Olá, obrigado pelas boas-vindas. Na verdade, o princípio desse projeto está vinculado a uma perspectiva de inclusão pela linguagem, uma vez que os informantes, as pessoas-alvo do projeto são alunos indígenas, e a nossa perspectiva de pesquisa está voltada a identificar, a partir da fala desses alunos indígenas do Alto Solimões, as principais dificuldades de aprendizagem da língua portuguesa que possibilitem, posteriormente, a produção de material bibliográfico para o ensino instrumental de língua portuguesa para indígenas. Qual a importância da pesquisa, considerando-se o alto índice de discentes indígenas com matrículas ativas no ensino médio e ingressantes no ensino superior na região para a educação em contexto transfronteiriço, professor? Bom, um dos primeiros aspectos relevantes da pesquisa, por estarmos em uma região de fronteira, é exatamente o redimensionamento desse conceito de fronteira. Uma vez que nós estamos numa localização privilegiada em que os contatos são diversos, o conceito de fronteira, na verdade, ele extrapola o limite espacial e a gente busca, a partir desse extrapolar de conceito, compreender os diferentes contatos que acontecem nessa região, sejam eles linguísticos, culturais, históricos, e que acabam se realizando de forma natural e que acaba se materializando por meio dessas trocas, né? E, a partir disso, nós procuramos visualizar de que forma que o aluno indígena, pela dificuldade de compreender na sua totalidade a língua portuguesa, uma vez que a sua língua materna não é a língua portuguesa, e isso é muito importante se ressaltar. Até o conceito de dificuldade ele é relativizado aqui, porque quando nós pensamos em um falante de uma segunda língua, fica complicado pensar em dificuldade, porque as diferenças linguísticas resultantes dos contatos é um processo natural. Então, o que para nós, às vezes, representa uma dificuldade, na verdade, é o processo natural resultante desse contato das línguas. Ou seja, é muito complicado você esperar que um falante de uma língua não natural tenha a mesma fluência que a língua dele. E isso a gente percebe com os alunos indígenas quando nos predispomos a vivenciar a formação deles, seja em ensino médio, seja em nível superior. Professor, como que foram realizadas e desenvolvidas as atividades do projeto? Bom, no primeiro momento, houve todo um trabalho de preparo da equipe do projeto, nossa equipe que é composta por profissionais da Universidade Federal do Amazonas. Também temos parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. E, a partir dessa preparação dos pesquisadores, nós tivemos um primeiro momento de levantamento dos alunos, uma vez que nossa pesquisa se propõe a trabalhar com ingresso e permanência no ensino superior. Nós fizemos o levantamento para verificar quantos alunos, indígenas nós temos no ensino médio, e a partir dessa identificação do ensino médio, nós localizamos também os alunos do ensino superior. E nesse nosso levantamento, nós chegamos a uma média
de 200 alunos no total, esse levantamento. É interessante ressaltar que a pesquisa também está em andamento, portanto, os resultados ainda não são totalizados. Entendi. E acreditamos que esse total ainda pode sofrer alguma alteração. Após essa identificação, foi aplicado questionários para traçarmos o perfil desses interlocutores e, posteriormente, foram feitas as entrevistas narrativas, com o intuito de, por meio dessas entrevistas, identificar quais eram os elementos, os fatores que, para eles, contribuíam de forma negativa para o aprendizado da língua portuguesa. E já nesse passo em que está a pesquisa, é possível identificar de quais etnias, quais grupos, um traço já do perfil? Olha, a nossa região ela é marcadamente, digamos assim, de forma étnica, o maior número a gente percebe que são os ticuna, né? A etnia ticuna. E, além de ser um maior número, é também um grupo em que os aspectos linguísticos, organizacionais, eles já estão bem mais definidos. Uma outra etnia que também está se evidenciando é a etnia cocama, em que está passando por um processo de revitalização da língua, e aí é um processo bem complicado também, e que nós conseguimos entender como eles não são falantes da língua. O processo de percepção das dificuldades com a língua portuguesa são menores do que em relação aos alunos ticuna. Professor, eu gostaria também de saber se, diante dessas entrevistas que foram feitas com esses alunos, foi possível identificar a evasão escolar, a ausência deles em sala de aula? Olha, esse, inclusive, foi um dos motivos que nos levaram a propor essa pesquisa. Na verdade, se percebe que um dos grandes desafios enfrentados pelos alunos indígenas passa exatamente pelas dificuldades com a construção do conhecimento a partir da língua. Por quê? Porque as universidades, a universidade, no caso, que é o FAM, que Sim. é o foco, o ambiente onde está sendo realizada a pesquisa no ensino superior, todo o ensino, por ser uma instituição que os cursos, por exemplo, do Instituto de Natureza e Cultura, não são cursos para indígenas, e aí ressalte-se que esse é um dos pontos significativos para a pesquisa, porque quando eu penso em uma universidade que pretende formar alunos indígenas, mas o curso não tem uma organização curricular para indígenas, o grande desafio para eles é exatamente isso, construir conhecimento a partir de uma língua que não é deles, né, e que de repente, não se pode alterar essa proposta curricular porque existem diretrizes que já traçam esse ensino dessa forma. Sim. Porque existem o modelo de educação voltado para indígena. E mesmo esse modelo voltado para os indígenas ainda tem certas dificuldades devido à questão de recursos humanos. Nós ainda não temos, embora já haja os cursos de formações de professores indígenas, a Universidade do Estado do Amazonas tem esses cursos, a Universidade Federal do Amazonas também desenvolve cursos dessa natureza, mas ainda não atendem a esse público, né? É um grande desafio e inclusive, uma das discussões que têm sido feitas constantemente é a necessidade de se criar universidades indígenas, Sim. o que também, para alguns grupos de pesquisadores, é algo também meio segregacionista. Então, tem que se pensar também de que forma que se pensa isso, porque a nossa proposta de pesquisa ela tem uma palavra fundamental, que é a inclusão. Né? Então, nós temos o processo de inclusão quando permitimos, pelo acesso livre e até por cotas, que o aluno indígena tenha acesso a cursos para não indígenas. Entendi. No entanto, é preciso que haja políticas também que garanta a permanência desses alunos nesses cursos, porque há um índice significativo de evasão. E quando se conversa sobre esses assuntos com eles, a questão exatamente é a dificuldade de construção do conhecimento por meio de uma língua que não é dele. Vou te dar um exemplo bem prático quando nós fomos fazer as entrevistas. Sim. Eu tenho alunas que são monitoras e bolsistas que me acompanham e que falam a língua ticuna. Quando nós fomos fazer as entrevistas que eu fazia em língua portuguesa, a expressão era bem tímida. E quando eu passava para a monitora fazer a entrevista na língua deles, fantástico, assim, a espontaneidade e a quantidade de informações que a gente recebeu em função disso. Por isso, é de extrema relevância um trabalho dessa natureza, porque não é
já que nós não podemos modificar a matriz curricular, uma vez que as diretrizes são para cursos para não indígena, e a instituição trabalha com essa, mas permite esse ingresso, e tem que permitir mesmo, o que é possível fazer para isso? Daí que, a partir dos resultados dessa pesquisa, existe a proposição da produção de material bibliográfico de um livro de português instrumental para alunos indígenas. Né, que é algo que ainda não existe no mercado, é um desafio, né, é uma ousadia, e a gente está tentando, a partir dos dados coletados, trabalhar, deixando muito claro que o trabalho, a proposta da pesquisa é buscar encontrar soluções para minimizar essa dificuldade que os alunos têm com o aprendizado da língua portuguesa. E deixar claro também que a gente entende que se trata de uma segunda língua. O propósito não é que o aluno seja fluente na língua portuguesa, mas que ele tenha subsídios para que possa lidar com a sua vida acadêmica de uma forma mais tranquila e menos dolorosa, digamos assim. Né? Realmente. Professor, quais os principais resultados já alcançados, então, nessa pesquisa? Olha, uma das questões que nos chamou a atenção, porque quando você está no percurso da pesquisa, vão surgindo infinidade de outras possibilidades para novas pesquisas, né? E um dado que nos chamou muita atenção a partir, já como resultado, foi no início, quando nós fomos fazer o diagnóstico, no ensino médio, não se tem essas informações. Nós imaginamos que chegaríamos às escolas de ensino médio e encontraríamos esses dados de matrículas dos alunos indígenas e não conseguimos. Foi preciso que nós fizéssemos esse trabalho, esse levantamento, identificar quem eram esses alunos, em que série eles estavam, e a partir desse levantamento foi que a gente conseguiu marcar as entrevistas. Então, isso até, de certa forma, ampliou um pouco mais o prazo de realização da pesquisa, porque a gente contava com essa etapa e tivemos que construir também essa etapa. Uma outra questão importante, enquanto resultado, é que nós conseguimos perceber que há uma diferença significativa entre o aluno que sai do ensino fundamental indígena e para o ensino médio. Você encontra esse aluno no ensino fundamental, mas quando você vai para o ensino médio, você só tem alunos não indígenas. Então, é muito estranho, assim, o que acontece, na verdade, nesse processo? Há uma redução desses alunos, não é? Só que, assim, há uma redução enquanto matrícula, porque os alunos estão lá. E aí é algo que a gente quer investigar. O que está acontecendo, na verdade? Esses alunos estão sendo matriculados com documentação não indígena, de repente, né? E por isso não aparece. Então, é algo que realmente suscita uma investigação. E outras questões que nós percebemos é que a maior dificuldade, pelas entrevistas que nós já fizemos e pelos questionários, a escrita é uma das maiores dificuldades. Também. Né? A escrita. E, em segundo lugar, fica a leitura. Né? Porque nós temos um aspecto muito relevante nesse processo de aprendizado da língua portuguesa pelos alunos, principalmente os alunos ticuna, porque a língua ticuna ela é uma língua tonal. Né? Então, algumas representações fonéticas que eles têm, a nossa língua não tem. E quando você vai fazer o registro da língua portuguesa, e se você não tem essa representação fônica, essa expressão fônica para representar, isso já causa um problema. Né? E a própria questão terminológica, né? Você imagine um aluno que tem toda uma formação fundamental em língua materna, e aí ele chega de repente, e a gente não pode esquecer que a língua também traz uma carga cultural muito forte, em que você tem a língua, a identidade, a cultura. Então, o aluno traz tudo isso, os seus conhecimentos tradicionais. E aí, de repente, ele entra na universidade e se depara com o quê? Ele se depara com metodologia da pesquisa, por exemplo. Então, você tem toda uma terminologia específica que você não tem um comparativo na minha língua para eu ter essa compreensão. Então, o que é que nós podemos fazer com a língua portuguesa, né, com o ensino da língua portuguesa, para que possa subsidiar esse processo de aproximação. Porque o aprendizado de qualquer língua, ele passa necessariamente pela tua língua materna. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente leva em conta quando pensou no desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a elaboração desse material de português instrumental não é para que o aluno se torne um fluente na língua portuguesa, não, mas que possa minimizar as dificuldades que ele tem de leitura, interpretação, compreensão dos textos em língua
portuguesa. Então, essa é uma das propostas que fundamentam ou justificam o desenvolvimento da pesquisa. Professor, o senhor traz esse panorama para a gente desses principais resultados, alguns, né, desses resultados Isso. que estão sendo alcançados nessa pesquisa, mas do lado dos alunos e os professores estão também qualificados, instruídos para esses desafios, para essa conversa, esse diálogo, para receber esse aluno? Olha, é aí que a gente tem aquela questão, né? Como o curso, e eu já reforcei isso, é um curso em que as diretrizes curriculares Sim. são para alunos não indígenas, todos os professores estão amplamente qualificados para atuarem nas suas áreas. O que nós temos de novidade é que, por exemplo, o curso de Letras do Instituto de Natureza e Cultura tem 60% dos alunos indígenas. Indígenas. Então, veja bem, não dá para ficar passivo diante de uma situação dessa. Você tem uma realidade de ensino-aprendizagem que é diferenciada, né? E aí o professor, ele vai em todas as áreas, em todas as disciplinas, seja língua portuguesa, até na língua espanhola, que o curso de letras é licenciatura dupla, mas tem os cursos de administração, de antropologia, de ciências, biologia e química, em que todo o processo de aprendizagem ele é realizado em língua portuguesa. Então, o processo como a língua é um dos instrumentos de interação, não tem como a gente pensar em um processo Sim. de ensino-aprendizagem se não houver um processo de, pelo menos, metalinguagem, para que o aluno consiga compreender, a partir da sua língua, o que é que está sendo dito na língua do outro. E isso é muito importante se relevar. Nós estamos lidando com uma população de alunos indígenas que tem a sua língua materna, que não é a língua portuguesa, e estão desenvolvendo um processo de ensino superior, ensino médio, para ingressar no ensino superior em que todo o processo, desde o vestibular no ingresso até a manutenção, é tudo feito em língua portuguesa. Então, pensar essa questão nos fez chegar à propositura dessa pesquisa, e a gente sabe que é uma ação mínima diante da amplitude que é a questão aqui levantada. É preciso se repensar mais. Não acredito, inclusive, que a solução seja só criar universidades indígenas, porque eu vou estar segregando. Então você é indígena, tem que ir para a universidade indígena. Não. Se eu penso, e aí a pesquisa tem uma palavra-chave que é inclusão, a inclusão pela linguagem. E não seria a universidade também. Exatamente. Então, é preciso que nós tenhamos essa perspectiva de que a língua, ela não é só um instrumento para a comunicação. Ela é muito mais. Ela traz a história, ela traz a cultura, ela traz a vida, ela traz a identidade. Então, é preciso se considerar isso quando se está em um processo de formação, seja ela inicial, seja ela continuada. E esse é o grande foco da nossa preocupação. A gente entende que, óbvio, a publicação de um livro de português instrumental para indígenas não vai solucionar de toda a questão. Pelo contrário, mas vai nos permitir, a partir desses resultados que estamos obtendo, desses dados que estamos obtendo, pelo menos compreender melhor como essa situação dá. Porque tem algumas questões que são muito pontuais. Por exemplo, o aluno, a grande maioria deles, falam língua portuguesa somente no ambiente escolar, no ensino médio, aqui na cidade. Na comunidade dele, ele fala a língua materna dele. Quando ele vai para a universidade, a gente vivencia isso todo dia. Entre eles falam a língua materna deles. Mas quando vão para a sala de aula, construir o conhecimento, eles vão aprender, vão estar ouvindo em língua portuguesa, porque nenhum dos nossos professores são bilíngues. Talvez essa seja uma das soluções, que os professores sejam bilíngues. Mas para isso, nós vamos parar em um outro obstáculo, né? Quem seriam as pessoas que iriam garantir essa formação continuada dos professores para ser bilíngues? Porque é preciso entender também que não basta falar a língua, para ensiná-la. É preciso que você tenha todo um processo de formação. Sim. E esse é um dos equívocos que acontece no ensino de línguas, principalmente nos lugares mais distantes, e aí a gente pensa mesmo em interior da Amazônia, interior da região norte, onde a dificuldade de recurso humano é maior, em que as pessoas simplesmente pegam, vamos pegar uma pessoa que nasceu num país que fala espanhol para vir ministrar aula de espanhol. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? A formação, o ensino-aprendizagem, o ensino principalmente, ele pressupõe uma formação.
né? E nesse sentido, hoje nós temos, claro, temos os cursos de formação de professores indígenas, tanto da UFAM como a UEA, como a própria Universidade Federal do Pará também oferece, mas ainda é um quantitativo mínimo muito que ainda pequeno. Não vai atender, né? Então, são essas questões que precisam ser levantadas. Certo. Professor, qual a contribuição de pesquisas dessa natureza, considerando a importância da linguagem no processo de construção do conhecimento? Olha, em primeiro momento, a ideia é que esses resultados, uma vez que o que media esse processo de ensino-aprendizagem na situação que nós estamos pondo é a língua portuguesa, um dos primeiros aspectos que nós acreditamos que deva contribuir é para minimizar essa dificuldade que eles enfrentam no domínio da língua portuguesa para aprender, para construir os seus conhecimentos, né? E a outra questão, eu acho que aí é o mais que realmente deve causar um maior impacto, é que a gente consiga chamar a atenção de pesquisadores que discutem educação, que pensam em educação, para refletir a respeito dessa questão que os dados têm demonstrado um alto índice de evasão. Então, permite-se o acesso, mas tem se complicado a permanência desses alunos. E o que eles têm dito, os discursos deles têm demonstrado claramente isso. A dificuldade em aprender em uma língua que não é a deles tem sido um dos elementos que tem impedido. Nós temos, sim, temos aqueles alunos, por exemplo, os alunos Cocama têm mais facilidade porque eles não falam a língua deles. Eles têm um contato muito maior com a língua portuguesa. Sim. Já os alunos de Cuna, eles já têm um pouco mais de dificuldade. E isso se demonstra com a grande evidência quando terminamos as aulas, que saímos no pátio do campus e verificamos, eles conversam entre eles a língua materna deles. Então, é preciso se pensar, né, o que é possível, que alternativas nós temos para que, sem descaracterizar o curso, porque eu acho que só vai ser realmente inclusivo quando eu pensar na inserção e na permanência desses alunos indígenas em cursos para não indígenas. Porque se for para segregá-los somente em cursos indígenas, eu acho que o intuito de inclusão ele é esvaziado, né? Então, eu acredito que é mais ou menos nessa perspectiva. Muito bem. E muito obrigada, professor, pela entrevista aqui no nosso podcast. Ok, eu que agradeço pela participação e espero que nossos estudos contribuam, pelo menos, para promover a gente quer inquietar, né? Eu acredito que esse é o propósito da pesquisa, criar novas inquietações e, a partir disso, que outras pesquisas consigam apresentar novos dados e alternativas que minimizem essa questão, que é um problema que a tendência é se ampliar, porque o índice de ingresso de alunos na nossa região ele tem aumentado, e a tendência é que isso se torne um processo natural. Né? Pela forma que se constitui a nossa região. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, professor. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar feiras e mercados e a produção da agricultura familiar. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.